Olá, seja bem-vindo ao SG Play. Hoje eu vou falar sobre um assunto que gera muitas dúvidas: permuta de imóveis, o que nada mais é do que troca. Nossa colega corretora, Adriana, mandou pra gente uma sugestão para a gente poder trocar uma ideia e falar um pouco no nosso canal. Ela pediu para que falássemos sobre permuta. A permuta é uma prática muito utilizada no mercado imobiliário e com a redução do crédito ou da oferta de crédito se tornou ainda mais comum. Mas para a gente poder entender um pouquinho melhor essa modalidade de negociação, vamos dividir a permuta em duas grandes possibilidades. A primeira delas seria a permuta sem torna. Ou seja, no caso de uma permuta sem torna, seria claramente uma permuta pau a pau, ou seja, um imóvel pelo outro. A outra possibilidade é o que chamamos de permuta com torna, ou seja, um imóvel de menor valor é dado como parte de pagamento na compra de um imóvel de maior valor, e a diferença é completada ou em dinheiro, ou num parcelamento direto, ou no financiamento bancário, vai depender de cada negociação. O que é importante que você entenda é que isso é uma prática muito interessante no mercado imobiliário e que pode facilitar muito uma negociação. Agora, algumas coisas precisam ser alinhadas na hora de você negociar. Em primeiro lugar, é importante que você tenha profissionais especialistas no assunto ao seu lado, para que os imóveis sejam avaliados dentro do real de valor de mercado, possibilitando uma negociação mais justa para as duas partes. Além disso, é importante se atentar à data de transferência das posses. É importante que todos os prazos se encaixem para que ninguém fique na rua, não é verdade? Além disso, é indispensável que a documentação ou o formato como isso vai acontecer seja muito bem estudado, inclusive com o apoio de um profissional da área de contabilidade, o seu contador, porque existe a possibilidade de incidência ou não de lucro imobiliário e outros impostos. Ou seja, é indispensável estar amparado. Um outro profissional que precisa ser lembrado e que muitas vezes é esquecido numa negociação como essa é o corretor de imóveis, que tem sim e é o profissional indicado para avaliação desses imóveis e esse encaixe, esse encontro entre eles. A comissão devida ao corretor é paga pelas duas partes, ou seja, tanto a pessoa que está entrando com o imóvel como parte de pagamento, como o vendedor do imóvel de maior valor, ou mesmo no caso da permuta sem torna. Mas isso é um assunto um pouco mais complexo que a gente pode tratar em um outro vídeo. É importante que você esteja sempre amparado por um profissional da sua confiança, para que todos os pontos importantes numa negociação complexa como essa sejam analisados e dessa forma não exista nenhuma surpresa depois. Se você tiver mais alguma dúvida sobre esse tema, entre em contato conosco, deixe aqui a sua sugestão ou a sua pergunta. Seja muito bem-vindo, obrigado pela audiência e até o próximo SG Play.